Vai mais uma vez aqui com os senhores, falando sobre um pouco de provérbios, encaminhando para o ensino de Torá passo a passo. Hoje vou falar sobre a continuidade. Provérbios pode parecer um livro pequeno, mas é um livro cheio de pistas, as pistas mais delicadas, e que é a base quase que completamente de toda a parte física direta da Torá na praticidade. Mas vamos lá direto ao assunto, né? Em alguns vídeos passados já falei de algumas fórmulas matemáticas explicando como funciona, mas nesse agora eu vou começar a falar sobre a questão da postura do filho. O filho, ele aprende, tá? Ele aprende o que lhe é ensinado, ou seja, ele aprende e não esquece. Então, se você quer ser filho, primeiro tópico que é colocado aí, aprenda. Aprende sempre a aprender. O termo não é nem aprenda sempre a aprender, né? Fica até uma redundância. Mas não esqueça o que você aprende. Uau! Se você não consegue esquecer o que você aprende, você já se torna filho. Mas filho de fato é aquele que executa. Então, se você executa o que aprendeu, e se você não esquece o que aprendeu e executa, tá? Porque tá interligado, você é filho. Filho executa o que é aprendido e o que é lembrado. Então, essa é uma característica de filho. Então, para você começar a mexer com Torá, você tem que aprender o seguinte: aprender a instrução e não esquecer dessa instrução. E se você não esquece dessa instrução, e se você aprende essa instrução, logo você vai executar essa instrução. E se você executa a instrução, isso o classifica e o torna como filho. Pegou a ideia? Meu cafezinho de manhã, não acordo. Algumas pessoas me perguntam que hora que eu acordo. Bem, eu acordo bem tarde, eu acordo 9 da manhã, 9h30, e aproveito esse horário para trazer um pouco da instrução da Torá. Semana passada não trouxe porque eu estava no canal e ainda estou com curativo, mas melhorou bastante. E aí, continuando aqui, né? Onde eu estava mesmo? Ah, tá. Então, se você está executando tudo o que lhe é dado, você passará a ter uma vida longa e cheia de sucesso. A vida longa está atrelado pelo fato de você aprender, tá? E cheia de sucesso é porque você está se lembrando o que você aprendeu. Então, se você consegue se lembrar do que você aprendeu, você vai ter sucesso. E vai ter uma vida longa por estar aprendendo constantemente. Quanto mais você aprende, mais você vive. Quanto mais você se lembra, tá? Mais sucesso você terá. Que por consequência você passa a executar tudo aquilo que lhe é dado como instrução. Isso é Torá. Torá embutida na escrita. Provérbios é um resumo, é um compêndio bem diminuto daquilo que a ideia da Torá se propõe a colocar para a sociedade, tá? Então, aí começamos a falar sobre um ponto alto aí, que é não abandonar a lealdade nem a fidelidade. Quando você não abandona a lealdade e a fidelidade, tá? Você é guardado sempre por Deus e agrada sempre a Deus, tá? Então, ser leal e ser fiel. A lealdade e a fidelidade, tá? São coisas distintas. Eu sou leal a X e sou fiel a X. Ou seja, essa fidelidade a X e essa lealdade a X significa que está atrelado com aquilo que eu falei no vídeo passado: guardar e lembrar. Uma outra forma de você guardar e lembrar é ser fiel e ser leal. Tem a ver com a intenção e com a atitude. Ou seja, você é leal e é fiel. A lealdade tem a ver com a atitude, com a intenção, né? E a fidelidade com a atitude. Você passa a ser uma pessoa fiel naquilo que foi dado por X a você. Então isso está atrelado com a sua atitude e a sua lealdade com a sua intenção. Tudo bem? E isso faz com que você seja guardado para sempre por Deus
e agrada sempre o coração de Deus e também dos homens. Os homens ficam felizes, tá? Homens aí no sentido de raça humana, tá? Ficam felizes porque você está fazendo a coisa certa e consequentemente está agradando também a Deus. Os dois ficam contentes, porque ambos estão promovendo a existência e a manutenção da vida. Se está mantendo a manutenção da vida, isso agrada tanto a Deus quanto ao homem. É nesse ponto aí que Provérbios está falando que agrada a Deus e os homens. Não a questão religiosa, mas a questão de manter a existência da vida, tá? E com isso, se você lembra e guarda, logo você é filho. Então, já temos um ponto alto aí. E vamos falar de um assunto aí que é temer ao Senhor. Esse Senhor aí significa dono, tá? Temer ao Senhor, tá? E não fazer nada errado, isso traz saúde para você. Essa saúde tem que ser em todas as áreas, tá? Saúde não é somente num campo abstrato, é um campo concreto também. E a Torá trabalha muito com o campo concreto. Ela trabalha bem pouco com o lado abstrato. O lado abstrato só tem a ver com a intenção, mas o tempo todo é atitude, tá? Então, nesse primeiro momento agora, que nós estamos vendo Provérbios, é atitude. E a atitude aí é bem clássica, tá? Essa saúde, tá? Como se fala em hebraico, shalom. Shalom significa saúde para a alma, né? Quando eu estou dando shalom para uma outra pessoa, geralmente a tradução vem com a palavra oi, olá, como vai? Mas ao pé da letra é shalom, né? Saúde para a alma. Ou seja, eu estou te desejando uma saúde para a alma. E para você ter saúde na alma, você tem que ter feridas tratadas e que não tenha dores. E o objetivo de fazer isso é não fazendo nada errado e tendo um Deus sobre sua cabeça. Isso gera um shalom. Então, quando eu falo com você um shalom, eu estou dizendo que você tenha o seu Senhor sobre sua cabeça, o seu Deus, o Eterno, tá? E não faça nada errado. O que é não fazer errado? Não tire a vida do outro, não prejudique a vida do outro, não ofenda a vida do outro, não destrua a vida do outro. Tudo que é oposto à qualidade de vida é para você não fazer. Bem clássico, simples. Existem as leis, existem as mitzvot, existem os ensinos, mas de forma bem simples. Não ofenda e não destrua o outro. Cuide do outro, tá? Então, quando você faz isso, você está mantendo a vida, a qualidade de vida, está trazendo saúde para a alma. E aí sim podemos falar um shalom. A gente não fala shalom para todo mundo, tá? A gente fala shalom para quem tem um Senhor sobre nossa cabeça e para quem simplesmente está não fazendo nada errado. Ou uma orientação. Estou te dando shalom porque eu sei que você está se lembrando e guardando de observar as leis, os ensinamentos e a qualidade de vida. Simples, não? E vamos falar de um assunto aí que aqui é pequeno, é um verso que falou rápido aqui, mas que na nossa sociedade de hoje é mal interpretada. Adorar a Deus. O que significa adorar a Deus? Cantar? Bater palmas? Tocar harpas? Mais um café. Não. A consequência de adorar a Deus leva ao cantar, bater palmas, leva à expressão poética, leva à expressão de um serviço de Shabat, leva à expressão de se levantar de manhã e agradecer, mas isso não significa adorar a Deus. O que significa adorar a Deus é quando você oferece o que a terra produz de melhor. Aí sim que a gente vai chegar nesse ponto de hoje. Aquilo que a terra produz de melhor. A terra que produz de melhor, tá? É você, ao mesmo tempo, que você produz de melhor e o seu trabalho que produz de melhor, tá? E quando você trabalha essa terra, tanto a terra física quanto a terra da alma, a terra do coração, tá? Você aprende a ter o seu depósito cheio de cereais e vinhos. Uau!
você passa a ter vinhos. Vinho significa uma característica de alegria, bebida, satisfação, um estado de felicidade. E cereais, comida, alimentação. Uma pessoa bem alimentada, com saúde, ela tem metade, 50% da sua vida tratada, que é a questão física, vestimenta, comida, trabalho, cereal. Agora, vinho é estado de felicidade, alegria, sonhos, perspectiva, é o vinho. Então, quando eu tenho cereal e vinho anexado, eu tenho o quê? Eu tenho a característica de estar adorando a Deus. Uau! Então, se eu bebo vinho e se eu tenho comida em casa, eu estou adorando a Deus? Sim, você está adorando a Deus no sentido em que o vinho traz alegria e que esse vinho está atrelado a uma ideia de um casamento, de uma felicidade, da celebração de um Shabat, da alegria de ter pessoas junto, amigos próximos. Isso é vinho. E alegria, e comida, cereal, significa fartura, alimentação, contas pagas, estabilidade econômica. E aí toda é a parte física. E é por esse assunto hoje nesse vídeo que eu vou falar agora, que é a questão de saber ter os seus depósitos cheios de cereais e ter vinho, para que você saiba adorar a Deus. Se você não souber adorar a Deus, significa que você não tem depósitos cheios e não tem vinho. Então é fundamental aprendermos a adorar a Deus para termos nossa comida, ou seja, cereais, né? E bebida, vinho, alegria. Como seria isso? Vamos lá. Uma das coisas que segue aí é falar sobre essa questão da pobreza, tá? Por que existe pobreza no mundo? Bom, senhores, se vocês olharem ao seu redor, tudo é pobre. Um animal é pobre. Ele nasce nu, vive nu, come, ataca, tem fome. Alguns animais, por terem coisas aí dado, consequências, acaba tendo um pouquinho de melhor, mas basicamente somos pobres. O diferencial aí é não ser pobre. A natureza humana, tá? Se você nascesse hoje numa floresta, seria pobre. O que você tem são coisas, tá? E essas coisas temos que caber relacionar o que são de fato riquezas e o que são objetos. Então vamos lá. O estado natural da raça humana é ser pobre. Então, se você está se queixando hoje da sua pobreza, engana-se. Esse é seu estado natural. Você nasceu para ser pobre, sem exceção. Todos da raça humana nasceram para ser pobre, tá? E existem duas formas de ter riqueza. Aí agora eu vou falar de riqueza. Essa riqueza que eu vou comentar agora é a maneira como você pode enriquecer. É a maneira como o cereal chega. É a maneira como a alegria chega. Você nunca será alegre, tá? Você terá momentos de alegria, estado de alegria. Como você nunca será triste, você terá momentos de tristeza. Durante toda uma vida você tem momentos de alegria, momentos de tristeza. Entendendo isso, quando você estiver com momentos de meio para baixo, triste, são momentos, são estados, são situações e circunstâncias. Mas não que significa que você seja uma pessoa triste. Como também, se você vive sempre bem, alegre e tal, não significa que você está sempre alegre. Há momentos também para baixo ou para cima, o up e down, né? Então existem duas formas de ter riquezas. Vamos lá. Sabemos que é natural ser pobre. Então a Torá está nos orientando a serem ricos. Como é que a Torá vai nos orientar a sermos ricos? Que riqueza é essa de que ela fala, tá? Vamos começar do básico, né? Do La Plata, da moeda. Existem duas formas de você ser rico. Só. Pela Torá só existem duas formas. A primeira, de forma política, e a segunda, de forma econômica, tá? De forma política é a questão de você pegar. Você viu lá, a pessoa lá está produzindo, você ficou de olho, tem mais galinha do que o seu quintal, e você lá e pega a sua galinha. Essa galinha é minha, tem que pagar o imposto aqui, você está morando aqui perto da minha residência, nesse bairro, eu já estou mais antigo do que você nesse bairro, então você tem que pagar, dar um tributo, um imposto para mim e dar essa galinha. Ok. Aí para você não ter problema, você dá a galinha. Isso aí é forma política, é a maneira de se enriquecer. Só que ao longo da história, tá,
Isso foi feito, tá? Isso é feito até hoje. Mas ao longo da história, ou seja, em grande espaço, em um grande tempo, tá? Ou seja, numa extensão de tempo a longo prazo, significa que você não dá muito certo. Porque o que acontece? Você não produz, você retira aquela galinha do outro que tinha, né? E você fica com uma galinha a mais e ele fica com a galinha a menos. Na verdade, não houve produção de riqueza aí, houve roubo de riqueza. E a Torá aí fala que utilizar-se da riqueza de forma política, como ela fala o tempo todo, não é uma coisa que agrada a Deus. Logo, é uma forma que você não adora a Deus. Nas mitzvot, quando começamos a estudar as 613 mitzvot, lá está inclusa a questão de furto, que é roubo. Então, usar de forma política para se enriquecer é se enriquecer de forma violenta. É errado, é crime. A Torá condena, ela não aceita. E se é crime e se não aceita, aí torna-se pecado. Então, o pecado é o que está de acordo com a lei. E pela lei, roubar é crime. Então, forma política de se enriquecer é crime. Então, só me restou a segunda forma de me enriquecer. A segunda forma de ter cereal e vinho seria econômica. Pois é, forma econômica é como se produz. A maneira como você vai produzir é a forma econômica. Se você produz, você é rico. E aí, vamos observar o imperador romano, César Augusto, tá? Hoje uma pessoa de classe média vive muito melhor do que um imperador naquela época. Só para vocês sentirem que é uma questão de terem coisa e objeto. Mas o que tornaria uma pessoa mais rica do que uma pessoa hoje de classe média que viveu no passado? Abraão. Abraão era riquíssimo, porque ele tinha filho, ele tinha, na verdade, filhos, né? Tinha empregado, tinha instrução e passava adiante. A riqueza está atrelado no passar a instrução, na forma de qualidade de vida ao qual viviam. Isso aí é econômico, tá? O econômico, tá? Também tem a questão de você ser um econômico idiota ou um econômico inteligente. O idiota, tá? Ele quer fazer tudo. Ele quer produzir. Vamos lá, vamos dar um exemplo para a pessoa que está plantando trigo, tá? Ele quer comprar, ele quer ter o terreno, ele quer arar o terreno, ele quer plantar o trigo, ele quer colher o trigo, quer empacotar o trigo, ele quer fazer a massa do trigo, ele quer vender churros com o trigo. Ele quer ter a carrocinha de churro também. E ele quer ser o cliente que vai pagar pelo churro. Só falta esse ponto máximo no final. Mas